o rival São Paulo, meu amigo, isso, calma que o tem dia algumas ainda... manchetes de São Paulo que a diretoria do Corinthians assinaria, eu tenho certeza. E o Rafael Valente chega agora no Sport Center para trazer todas essas informações. Mais uma bomba estourando no São Paulo hoje pela manhã. Rafael Valente, bom dia. Eu já lanço a primeira questão para você. Explique pra gente onde você tá e o que vai ocorrer aí, meu querido. Bom dia. Bom dia, Joãozinho. Primeiramente, bem-vindo para você, sucesso. Bom dia também para os amigos no estúdio, para o nosso fã de esporte. Pois é, eu não estou no tradicional endereço do CT da Barra Funda do São Paulo, estou na Alameda Jaú, bairro de Cerqueira César. Para quem conhece São Paulo ou não conhece tão bem, uma boa referência é que a gente está até próximo aqui do centro da cidade. E eu estou aqui porque hoje à tarde, a partir das 4 horas da tarde, os membros do Conselho Consultivo do São Paulo, que são ex-presidentes, ex-dirigentes com cargos relevantes na história do clube, são os famosos cardeais, né, como principalmente o pessoal da imprensa que acompanha o São Paulo há mais décadas gosta de chamar. Eles vão se reunir aqui nesse edifício que é a sede, é o escritório do Ives Gandra. Ives Gandra é um famoso jurista, advogado, muito relevante dentro da hierarquia do São Paulo Futebol Clube. Eles vão se reunir para debater o impeachment de Júlio Casares. Júlio Casares, que também é membro do Conselho Consultivo e é esperado nessa reunião. Agora, é importante a gente explicar para o torcedor do São Paulo que a reunião que vai acontecer aqui à tarde, ela não tem um efeito prático. Então, sejam eles favoráveis ou contrários ao impeachment do Júlio Casares, isso não vai mudar hoje o São Paulo. Eles vão formular um parecer, uma recomendação que é enviada aos membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. Esses sim vão votar a favor ou contra o impeachment do Casares. Ainda não tem uma data definida para essa reunião do Conselho Deliberativo, mas hoje acontece a do Consultivo e sim, a opinião deles ela é muito impactante, ela é quase que influencia o que depois os membros do Conselho Deliberativo vão discutir. E hoje você falou de bombas no São Paulo, hoje mais uma bomba nos bastidores. A notícia dos nossos companheiros do UOL é de que a Polícia Civil investiga 2 movimentações financeiras suspeitas no São Paulo. Uma delas são saques de 35 contas do clube que totalizam 11 milhões de reais. A outra movimentação suspeita é o valor de 1,5 milhão de reais que foi depositado em dinheiro na conta do presidente Júlio Casares. O presidente já se manifestou por uma nota, por meio dos seus advogados, dizendo que esse valor é lícito e legítimo e que no curso das investigações, ao longo das investigações, tudo vai ficar esclarecido e bem explicado para o torcedor. O fato é que isso tudo que está acontecendo no São Paulo nesse começo de ano movimentou os grupos, né? Muitos grupos hoje amanheceram, grupos com jornalistas ou só com torcedores, dizendo que o Júlio Casares provavelmente vai renunciar ao cargo. E aí o nosso companheiro de ESPN, André Hernan, conversou com o Júlio Casares, que explicou que não vai renunciar. Renunciar nesse momento seria quase uma confissão de culpa, o que ele diz que não tem. Vai sim enfrentar a situação e debater ela. Olha, é muita coisa de São Paulo, Joãozinho, a gente vai ficar aqui para acompanhar e tentar descobrir esses desdobramentos e aí obviamente que eu chamo vocês, tá bom? Maravilha, muita bomba mesmo, né, gente? Não é exagero. Você vê como terminou a temporada 2025, a história do camarote no show da Shakira, Júlio Casares envolvido nisso, agora a questão de depósitos talvez indevidos, a justiça vai avaliar, e a gente não fala de futebol no São Paulo, né? A gente acaba falando só de bastidor. É isso, João. E é mais um escândalo, você lembrou bem, né? A denúncia de venda irregular de ingressos no camarote. E agora essa que tem, de fato, potencial para derrubar o presidente Júlio Casares. Porque pela investigação do COAF, né, que é o órgão do Ministério da Fazenda que investiga essas movimentações financeiras, não é comum esse tipo de transação. Vários saques em dinheiro vivo, ainda mais envolvendo um clube de futebol. E são 2 investigações em paralelo, não necessariamente relacionadas, uma de saques da conta do São Paulo e outra de depósitos na conta do presidente Júlio Casares. São indícios que não são suficientes ainda para dizer que o Casares é culpado. Se ele foi efetivamente denunciado, vai responder por isso na justiça, mas, nesse momento, o melhor para o São Paulo é que o presidente Júlio Casares renuncie. Porque o São Paulo, num ano que já é complicado por finança, por montagem de elenco, esportivamente muito questionada a gestão, São Paulo, se num eventual processo de impeachment, o São Paulo vai sangrar, o presidente Júlio Casares não vai conseguir ter governabilidade para fazer as mudanças necessárias no clube, que até agora não fez em tantos anos de mandato. Então, por tudo isso, vejo que diante dessa denúncia, mais uma,
o que resta ao presidente Casares, se pensar de fato no bem de São Paulo e não só na sua vaidade em se defender, é renunciar. Exatamente, eu ia pegar esse ponto, porque assim, eu discordo 100% sobre a justificativa de a renúncia assume ali... Culpabilidade. Exatamente, e porque não é sobre ele, Exatamente. é sobre São Paulo. Né? O momento não é favorável e quando surge a questão dos ingressos já é envolvendo Mara Casares, já é envolvendo, né, alguém ali do núcleo próximo dele. Agora o nome dele não é sobre assumir uma responsabilidade ou a culpa, é sobre de fato entender que neste momento você não está, a sua figura não está fazendo bem para o clube e você já talvez perdeu o controle da situação. A gente viu isso acontecer no Corinthians. Começa a pingar ali as informações, vai para Polícia Civil, já vai para outra esfera para além do esporte. Então, assim, eu acho que ele teria que repensar um pouco. Ou que o Júlio Casares, já que a defesa diz ter provas das regulamentações, da regularidade dessas transações, apresente todo o extrato imediatamente. Agora. Olha, aqui, transferência por transferência, o que foi feito desse dinheiro. Não só da conta do Júlio Casares, mas também da conta de pessoa jurídica do São Paulo. Pois é, bastidores do São Paulo. Fora de campo, o bicho tá pegando no São Paulo e não é pouco. É uma notícia pior do que a outra, infelizmente. Agora, a notícia que surge é que a Polícia Civil investiga saques na conta do clube. O presidente Júlio Casares também vai ter que se explicar e explicar um depósito em dinheiro na conta dele, que soma mais de R$1 milhão. Não é isso, Wagner? Oi, Lívia e todo mundo ligado no Jogo Aberto, enquanto se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, que será no próximo domingo, contra o Mirassol fora de casa. O São Paulo tem seus bastidores em fervura. Em reportagem publicada pelo UOL nesta terça-feira, a Polícia Civil investiga saques que somam R$11 milhões nas contas do São Paulo Futebol Clube entre janeiro de 2021 e novembro de 2025. Ao todo, foram 35 saques. A reportagem teve acesso ao relatório do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que aponta essa movimentação, mas não indica o destino do dinheiro. Também, em outra ponta da investigação, a polícia quer entender o porquê que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu em dinheiro na sua conta corrente cerca de R$1,5 milhão. Por enquanto, não há indícios que comprovem que os saques nas contas do clube liguem aos depósitos na conta do Júlio Casares. Em nota, por meio de seus advogados, o presidente Júlio Casares postou em sua rede social dizendo que as movimentações financeiras nas contas do presidente Júlio Casares possuem origem lícita e legítima e compatível com a sua capacidade financeira e que antes de assumir o São Paulo Futebol Clube, Casares tinha funções com boas remunerações e que as origens citadas serão detalhadas e esclarecidas no curso da investigação. Esses são os bastidores do São Paulo Futebol Clube que envolvem o principal nome da diretoria são paulina, o presidente Júlio Casares, que já vem sofrendo internamente no São Paulo um processo de pedido de impeachment de seu mandato. Volto com você, Lívia. Muito obrigado, Wagner, trazendo as notícias de São Paulo e tem sido assim. Não existe... trouxeram o Danielzinho, o Coronel, que são contratações ok, não é nenhuma grande contratação, com todo respeito aos dois personagens, mas o que preenche o noticiário de São Paulo é polícia. Caso de polícia, os bastidores. Doutor Marco Aurélio Cunha, o que você imagina que vem acontecer com o presidente Casares nessa temporada de 26? Ele tem mais um ano no mandato do São Paulo ainda, tem uma pressão interna. Você acha que o impeachment, de fato, pode se tornar uma realidade? Lívia, eu sou muito cauteloso sempre para opinar sobre questões que são apresentadas. Eu acho que o que tem vindo à tona são coisas muito graves, muito sérias, que precisam de um esclarecimento público, não através de notas de advogados, mas eu acho que ele deveria pessoalmente vir e falar o que pensa, o que está acontecendo, o que houve, porque sempre eu ouvi nas redes sociais falando, dizendo as coisas boas, as coisas melhores do São Paulo. Eu acho que essa era a hora também, pessoalmente, de vir e explicar o que é que está acontecendo, essas questões desses depósitos, a questão dos camarotes. Um dia após o outro veio uma notícia ruim do São Paulo. Como eu sou muito respeitador à legalidade, eu espero que tudo seja investigado e, obviamente, se houver algum tipo de desvio, algum tipo de erro, que seja punido e que as investigações prossigam
em nível do Conselho Consultivo, que em geral passa pano, e depois para o Conselho Deliberativo, que possa analisar. O presidente do Conselho tem que colocar a questão em pauta e os conselheiros votarem, se é que vai ser nesse nível. Eu espero que as coisas sejam explicadas, eu não desejo mal a ninguém, mas se houve mal feito, esse mal feito tem que ser punido e avaliado. Não desejo mal, mas desejo o bem ao São Paulo, né, doutor Marco Aurélio? Exatamente. Porque estão maltratando o São Paulo. Moralmente, já o São Paulo, essa gestão já acabou. Agora, vamos ver se é só uma invasão para que isso possa acontecer e desmoralização do presidente ou se de fato ela existe. Então, vamos esperar os fatos para a gente poder confirmar aquilo que deve ser feito. Então nós estamos falando do São Paulo, aquele que um dia já foi soberano, e o Marco Aurélio foi muito feliz quando usa o termo da desmoralização, né? Porque o que estão fazendo com São Paulo, estão maltratando. Agora, de fato, as notícias são sempre uma pior do que a outra, Capelanes, e tem que ser investigado. Agora, por que não aproveitar, já está na mesa, busca transparência, porque se ali dentro do São Paulo, na diretoria, no conselho, se alguém quer o bem do São Paulo, coloca tudo na mesa para arrumar a casinha de vez, porque maquiar ou levantar o tapete, empurrar para baixo do tapete, não vai resolver. Tá aí uma palavra que não existe nessa gestão e no Conselho do São Paulo, transparência. Eu vou ficar só aí, eu estou muito alinhado com o discurso do doutor, porque assim, são matérias, são escândalos, são notícias que a gente tem que ter. A gente não tem o poder aqui de decretar se está condenado, se está errado. Está sendo investigado. O que eu acho bizarro e ridículo e até, de certa forma, covarde, é um homem de comunicação que só se comunica com os amiguinhos. Ele não tem um pingo de respeito ao torcedor e se posicionar publicamente. Porque quando estourou o escândalo dos camarotes, o que se esperava? Que o presidente, que prometeu uma entrevista coletiva por semana, geralmente toda sexta-feira, para poder ser transparente, ele sumiu. E ele emitiu os blogueirinhos também sumiram. Cadê vocês, blogueirinho? Quando eu falei que o São Paulo estava com o salário atrasado aqui, colocaram um monte de coisa aí. Aí o Ronaldo mentiu, depois tiveram que engolir. Cadê vocês, seus blogueirinhos? Quer falar do Corinthians só? Desculpa, não, fique à vontade. Porque eu lembrei dos blogueirinhos. Você lembrou dos blogueirinhos? Eu lembrei dos blogueirinhos também, mas eu deixo pra você falar dos blogueirinhos. Mas a minha sublinhada final é o seguinte, me incomoda demais o Júlio Casares, ele não se posicionar publicamente. Tem coisas que ele tem que ter o aval, a chancela do seu departamento jurídico, do seu advogado, das pessoas que trabalham com ele. Tem coisas que você tem que ter um pingo de tricolorismo e pedir as contas. O doutor falou tudo, a gestão acabou, faliu. Chega, larguem o osso. E se vocês tiverem um pingo, repito, de tricolorismo, vocês pedem para sair. Só que o Casares não vai pedir por quê? Porque é ególatra. Ele tem muito ego. Ele é ególatra. E se ele sai... deixa eu só falar. Largar o osso, eles largariam. A questão é que ainda tem carne. Tem carne. E aí eles não querem largar. Entendeu? Esse é o problema. Essa é a grande questão. Esse é o grande problema. A gente vai continuar falando do São Paulo e o torcedor às vezes fica bravo com a gente. Fala assim, nossa, mas vocês só trazem notícias ruins. O torcedor de São Paulo deveria comemorar. Porque o que está errado tem que ser dito para ver se alguém corrige. Porque senão o navio vai continuar afundando. Porque senão eles só vão falar do Corinthians, os blogueirinhos só vão falar do Corinthians. Fala aí agora! A gente fala mais do São Paulo daqui a pouquinho, porque o Chico tem um recado pra gente. Chegamos aqui no YouTube, se sim, eu quero te ouvir, porque o Capela falou sobre ser tricolor, né, jogar a toalha, e você foi muito feliz quando você falou, não, mas não tem só o osso ali pra roer, ainda tem carne, né? Por que sair? Exatamente. James! Essa trilha aí era do Corinthians, né? Não, ainda é. Calma que ainda é. Vocês estão dividindo só. Se vira agora! E é assim, os policiais, eles estão lá no Corinthians e no São Paulo. Abraçar os dois times, então. Fazendo essa ponte aérea. Fala do São Paulo, Somos dois sempre. Maravilhoso. Isso daí é pro outro lado. Mas, infelizmente, o torcedor são paulino tem que aguentar o Corinthians campeão. Tá tendo que suportar exatamente essa omissão, né, por parte da diretoria, por parte dos conselheiros. A notícia que se tem é que somente 41 conselheiros se posicionaram contra o impeachment do presidente. Isso é lamentável, lamentável. A favor.
A favor do impeachment. A questão, assim, São ninguém 300, tem nada né? contra 290. a pessoa Júlio Casares. O problema é contra a gestão Júlio Casares. Então, assim, a transparência é que o torcedor está esperando. E não tem. O que o torcedor ele fica na expectativa é do posicionamento, mas o que parece é que cada dia mais eles estão se omitindo para tentar criar discursos, né, ou inventarem discursos para tentar enganar o torcedor. Então, o torcedor chegou no limite. Não tem algo, Cicinho, Dracena, que me deixa mais na bronca do que ler uma nota oficial. O clube emitiu uma nota oficial. Não tem ninguém que cuida ali da gestão de crise, que saiba se pronunciar, falar, porque ou não emite nota, ou coloca a cara a tapa. Fala, olha, está acontecendo isso. Porque quando você emite uma nota, parece que dá mais brecha para seguir cada um falando o que quer. Porque você acaba interpretando, né, Lívia? Então, isso acaba dificultando, principalmente para as pessoas que estão de fora, para tentar analisar realmente o caso. E é triste realmente o que está acontecendo no São Paulo. E não é só ali na Barra Funda, é também em Cotia. Então, a gente vê que o São Paulo hoje não tem um comandante. Você vê que